Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula, pessoal, nós vamos estar fazendo a correção da avaliação bimestral do terceiro ano do ensino médio. Começando lá pela primeira questão, fala o seguinte, ó. O gráfico a seguir representa a função horária do espaço de um móvel em trajetória retilínea e em movimento uniforme, certo? Aí, ó, tá o gráfico lá, perceba que forma uma reta, ou seja, é um movimento retilíneo uniforme, certo? E parte dos 50 de distância e vai até o 250 em 10 segundos, ok? Agora lá, com base nele, qual é a velocidade e a função horária do espaço deste móvel, respectivamente? Bom, aí tem as alternativas, certo? Mas vamos lá para a resolução. A resolução é o seguinte: nós sabemos que velocidade é o diferencial de espaço sobre o diferencial de tempo, ou seja, ΔS sobre ΔT. Perceba que no gráfico é a mesma coisa de ser ΔY sobre ΔX. Como já visto, no Y ele varia de 50 a 250. Enquanto que no tempo varia de 0 até 10 segundos, ok? Então, nós temos, olha lá, 250 menos 50, 200, 10 menos 0, 10. 200 dividido por 10, 20 metros por segundo. Então, a velocidade desse móvel é de 20 metros por segundo. Agora, para pensar em sua função horária, lembra-se que a função de uma reta é y igual a ax mais b. No caso aqui, o y, ele está, no lugar dele está o s, que seria o espaço percorrido, ok? Então, e o t está no lugar do x, que é o tempo, certo? Mas at mais b. O a, note que o coeficiente angular é igualzinho à velocidade. Então, eu tenho velocidade vezes tempo mais o b. E lembre que o b é o coeficiente linear da reta, ou seja, o local onde ele corta o eixo y. Então, observe que nós temos S igual a 20 vezes t, que é a velocidade vezes o tempo, mais 50 metros, que é de onde ele está partindo. Juntando as duas respostas, note que nós temos, então, a letra C como resposta. Agora, para a questão 2... é uma questão da UFSCar, né? Onde você tem a trajetória de uma bola, descrita da seguinte maneira, olha lá. Uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro numa partida de futebol, tem sua trajetória descrita pela função ht igual a menos 2t ao quadrado mais 10t, onde t é o tempo medido em segundos e o ht é a altura em metros no instante t, ou seja, a altura que ela está naquele momento. Determine, após o chute, o instante em que a bola retornará ao solo. Bom, devido ao fato de o A ser negativo, ela vai se formar uma parábola, porque é uma equação de segundo, é uma função de segundo grau, certo? Vai formar uma parábola com concavidade para baixo, então ela vai ter um ponto de máximo. E perceba que o solo, no caso, nós podemos assumir como o eixo x, ou seja, nós vamos encontrar as duas raízes. Note que porque não tem o coeficiente c, então, automaticamente, ele é igual a zero. E por não ter ele, uma das raízes nossa vai ser o zero. Então, nós precisamos encontrar outra raiz, que é o local onde é o tempo, né? Onde ele vai encontrar o solo novamente, essa bola. Bom, então, a resolução da questão 2 é basicamente o seguinte. Está lá a função, certo? Nós sabemos que tem que ser a altura zero, que é enquanto ela encosta o solo. Então, nós temos menos 2t ao quadrado mais 10t igual a zero. Colocando o t em evidência, nós vamos ter, então, menos 2t mais 10, certo? Coloquei o t em evidência. Então, um produto que dê zero, um dos dois números tem que ser zero. Ou t é igual a zero, que é o que a gente já sabia, né? Que uma das raízes ia ser zero, ou menos 2t mais 10 vai ser igual a zero. Então, nós temos menos 2t igual a, passo 10, fica menos 10, depois passo menos 2 dividindo, então eu tenho menos 10 dividido por menos 2,
que vai dar 5 segundos. Ou seja, era a alternativa B a resposta, certo? Na questão 3 diz o seguinte, né? Ainda referente à questão anterior, qual é a altura máxima atingida pela bola? Lembrando que é uma concavidade para baixo, então a altura máxima vai ser o y do vértice. Lembrando, qual é a fórmula do y do vértice de uma parábola? Y do vértice é igual a menos o delta sobre 4 vezes A. Lembrando que o delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Lembrando, quando você tem bebê, não tem mais os 4 finais de açaí e cerveja, certo? Lembrando então, sobre 4 vezes o A. Observe que, então você tem menos 10 ao quadrado, por quê? O B é 10, lembra da funçãozinha? E o A, menos 2. E o C é 0. Olha lá, 4 vezes o A é menos 2 e o C é 0. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. 4 vezes menos 2 daria 8, né? Aqui, ó. Porém, vezes 0 vai dar 0. E aqui embaixo, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Mantendo o sinal negativo que tinha fora, então 100 menos 0 vai dar 100. Porém, tem um sinal de menos, fica menos 100 sobre menos 8. Agora nós temos, então, menos 100 sobre menos 8. Então, dividido 1 pelo 8 vai dar 12,5 metros de altura, que era a alternativa D, a resposta, ok? Agora, para a questão 4, nós temos o seguinte. A questão 4, a partir de um valor inicial igual a 100, certa população P1 de bactérias dobra a cada meia hora. Ou seja, P1 igual a 100 vezes 2 elevado a 2t. Ou seja, em uma hora ele vai dobrar 2 vezes, por isso tem um 2 multiplicando lá, tá? Simultaneamente, partindo de um valor inicial 64 vezes maior, certo? Que a outra população, P2, de bactérias, cresce mais lentamente que P1, dobrando o valor a cada 2 horas. Ou seja, a cada uma hora aí ela não vai dobrar, né? Ela vai ter metade de uma dobra. Por isso que nós fazemos o seguinte, ó. P2 igual a 6.400 vezes 2 elevado a 0,5 vezes o tempo. Ou seja, precisa de 2 horas aqui para dar uma vez dobrando, ok? Em que instante T as duas populações terão o mesmo número de bactérias? Bom, é uma resolução que eu já tinha até comentado com a minha sala de aula, onde nós vamos ter o seguinte. Para ser igual o número de bactérias, nós vamos igualar as duas populações, as duas equações. Então, eu tenho 100 vezes 2 elevado a 2t igual a 6.400 vezes 2 elevado a 0,5t. O 100 não está multiplicando? Eu posso passar ele com a operação inversa, dividindo 6.400 dividido por 100, vou ter 64. O 64, se eu fizer a decomposição dele, como é que eu decomponho um número, Nilson? Vai dividindo por números primos, mas você vai ver que o 64 sempre vai dar para dividir por 2. Você vai dividir por 2, 32, por 2 de novo 16, por 2 de novo 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 que deu 1. Ou seja, você vai perceber que você vai dividir ele 6 vezes por 2. Ok? Então, escreva ele na base 2. Por quê? Para manter tudo na mesma base. Lembrando, multiplicação de potências em mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Por isso, então, eu vou ter 2 elevado a 2t é igual a 2 elevado a 6 mais 0,5t. Posso cancelar as bases e trabalhar apenas com os expoentes. Então, eu tenho 2t igual a 6 mais 0,5t, passando, então, aí o 0,5t subtraindo, eu tenho 2t menos 0,5t igual a 6. Então, eu tenho 1,5t igual a 6, passo 1,5 dividindo, eu vou encontrar 4 horas, certo? Então, era a alternativa A, a resposta, ok? Agora, para a questão 5, nós temos o seguinte.
A questão 5 era uma questão que não envolvia cálculo, mas estava lá assim, era uma questão da PUC. Seja a função exponencial f de x igual a elevado a x, é correto afirmar que, perceba que o a maior que zero, isso, ou seja, ele sendo positivo, não vai determinar se ela é crescente ou decrescente, e sim vai determinar que existe uma função, certo? O x não é ele que determina se é crescente ou decrescente, certo? Não é a partir dele. O a tem que ser diferente de 1? Sim, nós já conversamos sobre isso, que ele tinha que ser diferente de 1, pois senão não havia uma função exponencial. Aí quando o a é maior que 1, sim, ela é crescente. Então, a alternativa correta era a letra A. O desafio era bem rápido. O que eu queria era que vocês observassem os coeficientes. Quando A é negativo, com cavidade para baixo. Quando B é negativo, fica difícil de achar, Nilson. Mas quando C é nulo, ou seja, ele corta o eixo X, o eixo Y, perdão, no ponto zero. Ou seja, ele vai passar pela origem. Ou seja, uma das nossas raízes é o zero. Então, a letra C é a resposta.